Jefté sacrificou a própria filha. Como entender esse texto? Sim, a Bíblia deixa claro isso para nós no texto. Jefté ofereceu literalmente a sua filha em sacrifício. Então pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora pro texto. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquele que saindo da porta da minha casa, e me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Juízes capítulo 11, versículo 30 e 31. Precisamos voltar ao contexto da passagem, o contexto histórico do livro de Juízes. Nós sabemos que o livro de Juízes é marcado por um período de grande apostasia e idolatria por parte do povo de Deus. O povo de Israel vivia um ciclo de pecado, idolatria, arrependimento, entrega na mão dos inimigos, arrependimento, Deus levanta homens para livrá-los da mão dos inimigos, da mão dos adversários. E esse ciclo durava por muitos e muitos anos. Em um desses ciclos de terrível idolatria e paganismo, o povo de Israel estava adorando os Baalins, Astarote, deuses da Síria, de Edom e de Moabe, conforme nós lemos em Juízes no capítulo 10. Deus então os entrega os israelitas nas mãos dos filisteus. Os amonitas eram descendentes da relação incestuosa de Ló com sua filha mais nova, conforme nós lemos em Gênesis no capítulo 19. Eles adoravam a Moloque e a Milcom, que envolvia sacrifícios humanos, especialmente os sacrifícios de crianças, feita nos braços de uma estátua de bronze com fogo incandescente, e o barulho dos tambores ressoavam para abafar o choro das crianças. Trágico isso, saber que as crianças eram sacrificadas em honra aos deuses pagãos. Isso estava totalmente envolvido na história do povo de Deus, por isso Deus envia as suas maldições, Deus envia o seu peso da sua ira, promovendo assim uma catástrofe geral. Foi nesse período difícil em que o povo então se volta a Deus para clamar a Deus e buscar a Deus. E então os amonitas acampam na cidade de Gileade e os israelitas acampam em uma cidade chamada Mispá. Então os gileaditas perguntam quem será o homem que irá lutar contra os amonitas e faz uma seguinte proposta: quem lutar contra os amonitas será então o novo chefe da cidade de Gileade. Então o capítulo 10 de Juízes fecha o assunto com uma pergunta: quem lutará por nós? Entramos, portanto, no capítulo 11. A resposta é Jefté. Jefté, filho de uma prostituta, foi escolhido para ser um dos guerreiros que irá lutar para tentar libertar o povo de Israel. Fazendo esse panorama histórico e contextual de Juízes capítulo 11, fica mais fácil agora de você entender quem era Jefté. A palavra Jefté significa ele abre, e daqui a pouco você vai entender por que Jefté significa ele abre. Jefté então é convocado, ele era filho de uma prostituta, ele foi expulso da sua cidade, ele foi morar em uma cidade chamada Tobi, e ele é convocado novamente à sua terra, a terra de Gileade, para guerrear a favor dos gileaditas contra os amonitas. É interessante observar que Jefté, ele já era líder, ele já liderava dentro dessa pequena cidadezinha chamada Tobi. A palavra Tobi significa lugar de homens bons, lugar bom. Todavia, é uma ironia, porque no próprio texto que diz que ele estava em Tobi, em Juízes capítulo 11, mostra que ele estava rodeado de homens levianos, de homens maus. É uma ironia no hebraico aí, porque estando no local bom, ele está liderando homens que não são bons. Isso é terrível aqui na história de Jefté e ao mesmo tempo interessante a gente observar. O que torna a vida de Jefté ainda mais interessante para a gente observar é que, lembra que eu falei que Jefté, a palavra Jefté significa ele abre? Quando ele é convocado pelos gileaditas para guerrear contra os amonitas, ele entra em um acordo, ele abre um acordo com os gileaditas e ele usa o próprio nome de Deus em vão para o seu próprio bel prazer, para a sua própria ambiguidade, o seu próprio egoísmo. Ele não quer liderar o povo de Deus e guerrear para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Isso é perceptível. Então, ele abre espaço para mostrar sua própria ambiguidade. Daí o significado do termo Gileade. E vários outros momentos em que ele vai abrir espaço dentro da sua própria vida, do seu próprio egoísmo, para mostrar seu próprio bel prazer. Isso é muito interessante observar
e notificar. Jefté vivia de negócios, ele vivia negociando. Primeiro ele negocia com os chefes dos gileaditas para assumir a liderança, usando o nome de Deus em vão. Depois ele negocia com os amonitas e depois ele tenta negociar com o próprio Deus, fazendo um voto inconsequente que ele não daria conta de cumprir diante do Senhor. Daí o termo ele é precipitado, ele abre a boca para fazer votos precipitados diante de Deus. Isso faz toda a diferença e aqui já começa o pontapé inicial para você entender como Jefté pecou gravemente contra Deus e errou gravemente contra o Senhor. Chegamos no texto, versos 30 e 31. Ele faz um voto que se Deus lhe desse vitória contra os amonitas, o que passasse na porta da sua casa, ele ofereceria, ou quem passasse na porta da sua casa, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. Esse foi o grande e terrível voto de Jefté. Verso 34 nos dá algumas informações que ele morava na cidade de Mispá e quando ele sai na porta, a sua filha entra na porta, ela era filha única, diz o texto, verso 34, e ela estava entrando com muita alegria, dançando aos sons de festa e de tambores. Agora imagine o coração de um pai, ao fazer um voto tão precipitado como esse, encontrar sua própria filha com muita alegria, filha única, dançando na porta da sua casa. Se observarmos o texto hebraico do Antigo Testamento, em Juízes capítulo 11, nós veremos perfeitamente que Jefté sacrificou literalmente a sua filha. Só que havia uma cláusula, havia uma lei no Antigo Testamento que Jefté poderia usar e ele não usou. Levítico capítulo 5, versículos 4 e 5. O judeu que fizesse um voto precipitado diante de Deus poderia comparecer diante do sacerdote, oferecer uma oferta e se livrar desse voto precipitado, o que poderia ser uma saída para Jefté e tentar aliviar a sua barra ali, entre aspas. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber será culpado. Quando for culpado dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Claro que muitas pessoas vão usar esse texto para dizer que de fato Jefté não sacrificou sua própria filha, mas não é o que muitos comentaristas de peso, analisando o texto, analisa. Vamos ver, por exemplo, algumas observações que Timothy Keller faz a respeito deste assunto, que para ele Jefté sacrificou literalmente a sua própria filha. O argumento de alguns de que ele não sacrificou sua filha, mas sim um animal, porque aparece a palavra aquilo que aparecer, mas no texto original está aquele que aparecer, dando uma ideia de uma pessoa que aparece na porta. Para Timothy Keller é improvável a ideia de um animal, porque animais não passam na porta, animais normalmente ficam no terreno do fundo das casas. É quase impossível você ver ali um capote, um bode, um boi passando na porta da casa. É quase que improvável essa ideia. Fato é que se ele tivesse oferecido o animal, o texto usaria um pronome mais neutro, mas não é o que acontece. No próprio verso 34, por exemplo, a palavra riné, no hebraico lá do texto, significa a pertinência dele em oferecer sua própria filha. Mas alguém pode perguntar, mas por que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac e permitiu que Jefté sacrifique sua filha? É muito interessante notar que para Abraão foi imposto a ele a subida do monte para sacrifício. Já para Jefté, ele mesmo se precipita no falar e oferece a Deus a sua filha. Outros afirmam que um voto de Jefté foi a virgindade da sua filha, mas não faz sentido. Ela vai prantear durante 2 meses e o próprio pranto dela, o luto dela é lamentação de morte, não é questão de virgindade. Outra objeção é que ele está na lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Ora, o fato de Jefté estar na lista de Hebreus capítulo 11, como bem comenta o teólogo John MacArthur a respeito de Jefté, John MacArthur mostra claramente que o fato dele fazer um voto de tolo, um sacrifício tolo, não invalida o fato dele ser um guerreiro, um homem de fé, um homem que foi usado por Deus para libertar o povo ali naquele momento. Jefté pecou gravemente contra o Senhor, agindo de forma pagã, mas isso não desqualifica a sua fé em Deus e a sua crença em Deus, pelo menos no momento em que ele guerreia
bravamente e heroicamente contra os inimigos.